corações, Jesus. Anseia, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu alimento. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor, meu Deus, é a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Vem em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Fala com cada vida que aqui está, Senhor Deus. O Senhor conhece a nossa necessidade. Tira de nós, meu Pai, toda ansiedade. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabemos, Jesus, que somos falhos, somos errantes. E neste momento, Jesus, pedimos perdão, Jesus, pelos nossos erros conscientes e os inconscientes, Jesus. Queremos absorver tudo que é teu, Jesus. Queremos sim, Jesus, ser a tua imagem, a tua semelhança. Por onde passarmos, seja exalado o teu perfume, Jesus, através da nossa vida. Que não sejamos mais nós, mas que seja a tua bondade em nós, Jesus. Vem, Espírito Santo, nessa manhã. Batiza quem não é batizado. Pai, queremos ser renovados. Queremos ser transformados, Jesus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Glórias e aleluias. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Vem, Espírito Santo de Deus, queremos ouvir a tua voz. Que não seja nada para nós, Jesus, que seja tudo por ti, tudo para ti, Jesus. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias te damos, Senhor. Vem, Jesus. Queremos mais da tua presença, Senhor. Vem fazer em nós e através de nós. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias. Te damos glórias, aleluia. Vem, Espírito Santo. Podemos sentir a tua presença, Senhor. Queremos mais e mais e mais de ti. Vem, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Não perca esse momento. Não perca esse momento. É a sua oportunidade nessa manhã. Você tem liberdade. Fale com Ele, Senhor. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu quero mais da tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Transborda em nós. Transborda, Jesus. Transborda em nós. Oh, Pai, queremos ver o teu sobrenatural nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Não vamos sair daqui dessa manhã igual que chegamos. Fale com Ele, irmãos. Fale para Ele o que tem atrapalhado a tua vida de se achegar na presença dEle. Fala, Senhor, eu não consigo sozinho. Pai, toca no mais profundo, Jesus. Pai, toca na alma, no espírito dessas pessoas, Jesus. Vem transbordar em nós, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Queremos mais da tua presença, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias te damos, Senhor. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem liberdade nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Senhor, queremos entrar no teu secreto, Jesus. Queremos ser transformados, Senhor Deus, restaurados. Queremos ver, meu Deus, o Senhor manifestar nessa manhã. Vem falar, Jesus, com cada vida que aqui está. Eu não sei se vem buscar por eles ou se vem buscar por algum ente querido, Jesus. Mas vem transformar, Jesus. Vem fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Queremos mais da tua presença. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Podemos senti-lo nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se derrame aos pés dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glorifique a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Você pode glorificar ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Receba, Senhor, essa adoração. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sua igreja, eu convido vocês agora a erguer as suas mãos e cantar o mais alto que você puder. A ele a glória, a ele a glória,
aqui que queremos estar, Senhor. É aqui que queremos ficar, Senhor. É na Tua presença todos os dias das nossas vidas. Pai, queremos pertencer a Ti, Senhor. Vem transbordar em cada vida, Jesus. Oh, Pai, Te glorificamos, Te exaltamos, rendemos graças a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, nossa vida é Tua, tudo é Teu, Jesus. Transborda em nós. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Jesus, de Te dar glórias e glórias, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu santo nome. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, aleluias, glórias e aleluias. Solte a sua voz e declare: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Repita assim comigo: meu Deus, que nesta manhã o Senhor tenha liberdade para falar ao meu coração. Eu preciso do Senhor, eu dependo da Tua ajuda. Fala comigo, fica comigo, me abraça, me abençoa com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus, aleluia. Bom dia. Cadê os vencedores dessa igreja? Já deu bom dia para quem está ao seu lado? Se não, aproveita essa hora. Sejam todos bem-vindos à casa de... Toma teu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Como estão todos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Pastor, não estou, mas oremos porque vai ficar no nome de Jesus. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Então Deus tem alegria para todos nós, amém? E a Bíblia também é clara que a alegria do Senhor é a nossa... Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender algumas lições de Deus. Lucas capítulo 13. Bom dia, amém? Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, já havia quanto tempo? 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E o que aconteceu? E logo se endireitou
e glorificava a quem? A Deus. Vamos ler mais uma vez assim? E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia quanto tempo? 18 anos. Algumas lições que eu tiro aqui. Primeiro, ela não estava na gandaia, ela não estava na sujeira, mas ela estava na sinagoga, estava dentro do templo, estava dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala, pastor, só quem está vivendo na gandaia que também sofre. Não, sofre aquela pessoa que decide, que aceita o sofrimento. Pronto. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Livres. Você vê que ela não estava na gandaia, não estava na sujeira, mas estava na sinagoga. E quantas não são as pessoas que hoje estão dentro das igrejas, mas estão presas à depressão, ansiedade, crise de pânico, a doenças, a medo. Tem gente que está presa a se libertar. E outra lição que eu percebo aqui, quanto tempo que ela estava ali? 18 anos. Existe um ditado que diz que o tempo cura tudo, já viu? Se fosse, era para já estar curada. Existem certas coisas que nós precisamos entender, que saram com o tempo. Mas também existem coisas que, se Deus não colocar a mão, passam-se 1 ano, 2 anos, passam-se décadas e a coisa não muda. Falo nisso porque nesses 21 anos de pastoreio, eu já peguei cada caso de pessoas que sofriam há 30 anos, 40 anos, e só mudou no dia que elas tomaram uma atitude. E a terceira lição que eu vejo aqui, terceira coisa que me chama a atenção aos olhos, a última parte do versículo 11, e andava curvada, e não podia de modo algum, o quê? Se endireitar-se. Aqui está claro, ela tentou, mas não conseguiu de nenhuma maneira. E quantas não são as vezes que nós tentamos dar um jeito numa situação e a situação não melhora? Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes com você mesmo. Você fala, não, esse ano, alguns terminaram o ano passado dizendo, 2026 vai ser de fé, e a pessoa até começa algumas atitudes, mas já desanimou, nem terminou janeiro, tem gente que já está desanimada. Por quê? Porque ela tenta e a coisa não sai do lugar. Guarde isso. Coisas espirituais se resolvem de maneira, o quê? Espiritual. Pastor, mas eu não acredito nessas coisas espirituais. Mas espera aí, se existe Deus, existe também o inferno. Satanás existe. E se Deus existe, o diabo existe, do mesmo jeito que Deus age, o diabo também age ou não age? Ou você acha que o diabo está de braço cruzado? Não, ele está agindo. E cabe a nós procurarmos resolver do jeito certo. Porque essa mulher, durante 18 anos, estava dentro da igreja, mas a vida dela não mudou. Aí eu pergunto, o problema foi a igreja? Não. O problema foi o tempo? Também não. Mas olha o que aconteceu. O que fez ela mudar aquela situação? Olha o versículo 12. Diz assim, 2 lições para nós hoje, e daqui nós vamos orar. Diz assim, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, completa por gentileza, estás livre da tua, o quê? Primeira lição, no meio de um templo, numa sinagoga, onde haviam várias pessoas, ela chamou a atenção de Jesus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso. Quem são as pessoas que têm a vida transformada? Aquelas pessoas que decidem chamar a atenção de Jesus, conforme aquilo que pode. A Bíblia fala que essa mulher, Jesus olhou para ela, e o que aconteceu? E declarou a bênção sobre ela. A Bíblia também fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego desde o quê? De nascença, desde a sua infância. E a Bíblia diz que quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. Tanto que Jesus parou a sua caminhada, a sua trajetória, mandou chamá-lo, ele foi curado.
Quando eu falo na Bíblia, eu falo também de pessoas que um dia precisavam tanto de um milagre que chamaram a atenção de Jesus. Lembra daquela mulher que sofria de hemorragia? Durante 12 anos sofrendo. A multidão, de acordo com a Bíblia, espremia Jesus. E vamos falar a verdade? Se você está no meio de um lugar apertado, irmão, se alguém encostar um dedo em você, a mão, você sente? Está esmagado ali, está apertado. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Mas aquela mulher, está lá em Marcos capítulo 5, ela passa pelo meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. O que aconteceu com ela? Na mesma hora Jesus para e começa a procurar. Quem me tocou? Aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Chamou ou não chamou? Aí até o pessoal disse: Senhor, o Senhor vê que a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus deixou claro: porque eu senti que de mim saiu o toque daquela mulher. Chamou a atenção de quem? De Jesus. O milagre é para aquelas pessoas que chamam a atenção de Deus. Eu falo aqui e lembro também de um período onde muitas pessoas estavam levando ofertas dentro do templo, da sinagoga, e a Bíblia diz que muitos levavam ouros, muitos levavam grandes bens, e uma viúva, ela deu quantas moedas? 2 moedas. Aquilo chamou a atenção de quem? De Jesus. A Bíblia fala que um dia o Senhor Jesus estava caminhando e, de repente, alguns leprosos de longe começam a clamar e eles chamaram a atenção de quem? De Jesus. E o milagre aconteceu na vida deles. Então, a primeira lição para nós hoje é essa. Tem gente que acha que só por estar na igreja a vida já vai mudar. Não funciona assim. Essa mulher estava há 18 anos na sinagoga e não podia de modo algum, o quê? Se endireitar. Ela 18 anos dentro da igreja, a vida não mudava. E vamos falar a verdade? 18 anos, irmão, é tempo ou não tempo? É. Posso falar que o problema dela já tinha alcançado a maioridade. Sim ou não? 18 anos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem gente que ainda não entendeu que enquanto não chamar a atenção de Deus, a coisa não vai andar. A coisa não vai mudar. Quantas não são as vezes, irmãos, que nós estamos dentro da igreja, mas não estamos chamando a atenção de Deus? Posso falar a verdade? Tem gente que vem na igreja para dormir. Tem gente que vem na igreja para falar mal dos outros. Sim ou não? Tem gente que vem na igreja, graças a Deus que em Indaiatuba não tem isso, para fazer fofoca. Viu que glória a Deus, tão convincente? Se você não acreditava, agora você acredita. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem pessoas que elas vêm na igreja só para dizer, eu fui. E não é para ir na igreja, é para dizer, eu fui. Nós estamos aqui hoje para chamar a atenção de Deus. Porque quando você chama a atenção de Deus, quando os olhos de Deus estão sobre a tua vida, pode ter certeza que você vai provar do poder de Deus. A Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda, para quê? Para mostrar-se forte. Então Deus quer mostrar a força dele, mas Deus não vai mostrar a força dele na vida daquela pessoa que está parada, estagnou, não ora, não busca. Tem gente que está aqui nesse exato momento, o corpo está aqui, mas a mente está em outra galáxia. Já viu isso acontecer? Já. Então a primeira lição, você não veio aqui hoje só participar de uma reunião, você veio aqui chamar a atenção de Deus. Ah, pastor, Deus que olhe para mim. Preciso te lembrar, Deus sem o Daniel continua sendo, e o Daniel não consegue nem definir o que vai ser dos próximos dias. Eu não posso chegar para você, assinar um contrato e falar, eu te garanto que estou vivo daqui a 10 anos. Não existe isso. Que nem essa semana eu fui para o Rio de Janeiro, casamento da minha cunhada, e 8 horas de viagem para ir e 8 horas para voltar. E lá, um pouquinho lá para o interior do Rio de Janeiro. Eu fui e voltei, não foi porque o pastor é bom na estrada, nada disso, irmão. Eu fui e voltei porque, na minha concepção, eu apresentei a Deus, meu Deus, que o Senhor possa nos levar em paz e nos voltar debaixo da tua segurança.
Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, então tem que chamar a atenção de Deus. Uns chamam clamando, como Bartimeu. Outros chamam com as suas atitudes, como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Outros chamam até mesmo com o seu louvor, a sua adoração, como Ana, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, chamou a atenção de Deus. Ela era estéril, não podia ter filhos, porém, ela estava ali no templo, e quando ela começou a clamar, louvar, ela chamou a atenção dos céus, ela foi abençoada. E outros também chamam a atenção de Deus, até com as suas ofertas, porque aquilo que você entrega para Deus, Deus vê ou não vê? Deus vê. Eu não estou falando isso porque eu quero, você vai dar uma oferta X aqui hoje. Não, estou falando, chame a atenção de Deus conforme você pode. Pastor, eu orei, não chamei, então vamos adorar. Pastor, adorei, não resolveu. Então vamos fazer o que está na Bíblia. Mas tem que chamar a atenção de Deus. E todos esses milagres que eu contei, havia uma multidão. Mas quem recebeu a bênção foram aqueles que chamaram a atenção. Tem um caso que até é peculiar, que a Bíblia fala que a casa estava cheia. E eles não conseguiam nem chegar perto de Jesus. Quem lembra o que eles fizeram? Subiram pela casa e desceram, e o milagre aconteceu. Tinha tanta gente, mas o milagre é para quem chama a atenção. Então que a gente possa chamar a atenção de Deus hoje, através da nossa oração, da nossa dedicação, que nós possamos a cada dia buscar mais de Deus. Quem veio chamar a atenção de Deus aqui? Amém? Aí a segunda lição diz assim: e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, o que Jesus disse? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Segunda lição para nós hoje. Você vê que Jesus deu a palavra, sim ou não? E logo depois da palavra, ele coloca a mão sobre ela. Olha o versículo seguinte, e impôs as mãos sobre... Entenda isso. Antes do milagre acontecer, a palavra precisa ser liberada. Eu lembro quando eu estava lá nos Estados Unidos, na nossa igreja em Boston, e era um evento de jovens. E geralmente reunião de jovem é bem parada, não é isso? Geralmente reunião de jovem é bem sossegada, não é isso? Não, era uma festa. Era uma festa, o jovem pulando, adorando e não sei o quê. Aí, de repente, o líder do jovem falou assim: eu vou chamar aqui um pastor tal, que está aqui conosco hoje, e ele vai orar, e quem estiver doente vai ser curado, e não sei o quê, e tal, pá. Resumindo a história, o pastor subiu no altar, e eu fiquei observando. Eu estava ali na igreja, fiquei observando, e o pastor disse assim: pessoal, está linda a festa, está maravilhoso aqui, mas olha, eu preciso lançar uma palavra no seu coração. E antes de orar, ele deu uma palavra de 5, 10 minutos, e orou. Depois muitos milagres aconteceram. Aí depois eu estou ouvindo na igreja, alguns jovens falam assim: poxa, você viu que naquela hora que o pastor começou a falar, a unção caiu? Porque estava festa, de repente aí todo mundo parou e a unção caiu. Eu fiquei: meu Deus, como falta às vezes sabedoria. Deus não age porque eu quero, Deus age para honrar a palavra dele. Ah, pastor, mas eu quero. Você vai ser que nem aquela criança, quando o pai e a mãe estão no shopping e ela passa em frente à loja de brinquedo. Ela quer, mas o pai e a mãe não vai dar porque ela quer, mas porque ela ou é porque ele honra, o pai disse que ia dar, sim ou não? Ou porque o filho, a filha está a é que nem meu filho do meio, um tempo atrás, Caleb. Pai, ele estava assistindo um desenho na televisão. Pai, que comida é aquela que eles estão comendo? Foi comida japonesa. Deve ser tão bom, pai. O senhor me leva? Falei: um dia eu levo, filho. Então tá bom, para que eu fui falar aquilo? Deu 2 horas depois: pai, hoje à noite, né? O senhor vai me levar? Falei: filho, eu falei que um dia eu levo, só não falei quando. Ah, pai, mas vai demorar muito. Falei: filho, eu falei há 2 horas atrás que eu te levo. Não, pai, mas o senhor tem que me levar. Aí no outro falei: hoje não. Falei que um dia eu levo, mas não falei qual era o dia. Hoje não. Aí no outro dia pela manhã, quem que me acorda? Caleb. Pai,
É hoje, né, pai? Falei, filho, eu disse que eu vou te levar, mas não precisa ter esse negócio. Ele falou assim mesmo, mas o senhor falou. Minha esposa olhou para mim e falou assim, você não sabe onde se meteu. E agora? Eu iria fazer para o meu filho, não porque ele estava merecendo, porque do jeito que ele ficou em cima, se fosse outro, teria dito o quê? Mas eu precisava honrar a minha, se eu que sou pai, procuro honrar a minha palavra diante dos meus filhos, imagina Deus. Então lembre-se que antes do milagre acontecer, a palavra precisa ser liberada. Não é simplesmente porque é uma festa, isso não faz nada para Deus. Ah não, porque o povo hoje lá, está todo mundo pulando, então vou abençoar. Se estiver pulando ou não, para Deus não faz nenhuma diferença. O que faz a diferença para Deus é, tem a minha palavra, porque Ele mesmo diz, eu velo sobre a minha palavra para você vê que antes de liberar a cura, Jesus liberou o quê? A palavra. É por isso que eu sempre digo para vocês, quando é o momento da palavra na igreja, preste muita atenção, porque toda palavra, ela libera uma bênção. A palavra de Deus não volta vazia. Repare que, quantas não são as vezes, que tem gente que, às vezes, dentro da reunião, na hora da palavra, conversa, fica batendo boca, ela se distrai com outras coisas, aí vai ver a vida da pessoa, não muda. Por quê? Porque ela não ouve a palavra de quem? Ela está dentro da igreja, ela até louvou, mas quando chega o momento de ouvir a palavra, não é do homem, mas é a palavra de Deus, irmão, ela simplesmente não presta atenção, ou entra pelo ouvido e sai, e é por isso que a vida não muda. Porque eu poderia aqui citar vários versículos de que nós precisamos ouvir mais. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Um dia o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos ensinou que a fé vem pelo e o ouvir o quê? E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Senhor Jesus um dia disse, veja, pois, como você ouve. Ele mandou a gente analisar a maneira que nós ouvimos. E de coração, você quer viver milagre? Então presta atenção àquilo que Deus está falando. Jesus poderia ter dito, pronto, vai na bênção, mas não. Antes de impor as mãos sobre ela, o que aconteceu? Jesus liberou uma, e a palavra de Deus não volta, só pegar no princípio, a terra era sem forma, e disse Deus, haja, e houve luz. Você quer luz na sua casa, na sua vida, você tem que parar para ouvir aquilo que Deus fala. Não é o que o homem fala, mas é o que Deus fala. E eu disse 2 lições, mas vamos para uma terceira, versículo 13, aqui nós vamos terminar e nós vamos orar. Tem gente que está ouvindo tantas pessoas, mas não tem ouvido a voz de Deus. Eu lembro, um tempo atrás, alguns anos atrás, estava voltando da igreja, e uma pessoa me ligou, pastor, se eu não me engano, eu estava na Flórida na época, a pessoa me ligou, pastor, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu, irmã? Pastor, estava participando de uma reunião de oração aqui na minha casa, e uma pessoa se levantou e disse assim mesmo, você vai morrer. E agora, pastor, estou desesperado. Eu falei, irmã, você vai morrer. Pastor, não brinca. Eu falei assim, irmã, é verdade. Todos nós um dia vamos, só não sabemos a data. Mas o dia chega ou não chega? Estamos todos numa fila invisível. No dia que vier o número 30, eu oro que o 30 não esteja aqui. Amém? Glória a Deus. Ela diz, pastor, não brinca com coisa séria, eu vou morrer. Eu falei, irmã, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós morreremos. Pastor, mas veio da reunião de oração. Eu falei, irmã, para com isso. Você está ouvindo o que o homem está falando, mas você já parou para orar a Deus? Porque Jesus veio para trazer vida, e vida com... E o próprio Senhor disse que ele foi ungido para pregoar boas novas. Tem gente quando abre a boca, irmão, só para falar abobrinha. Eu vou ouvir a voz de Deus. Meu Deus, me disseram isso. É verdade? Confirma o meu coração.
Porque se eu fosse pelo que os outros falam, eu acho que hoje nem pastor eu seria. Porque tem gente que está ouvindo a voz de A, de B, de C, de D, e está esquecendo que a voz que realmente importa é a voz de quem? De Deus. A minha voz não muda a vida de ninguém, mas basta uma palavra de Deus, só uma, para a tua vida ser transformada. Então, se nós formos ouvir, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Aí o versículo 13, a última lição para nós. E impôs as mãos sobre o quê? Ela, e logo se endireitou, e glorificava. Aqui teria algumas lições, mas vou ficar só na terceira para a gente orar. Ela estava na igreja, sim ou não? Quanto tempo? A vida mudou? Quando é que mudou? Quando ela primeiro chamou a atenção de Jesus. Segundo, quando ela recebeu uma palavra. Agora a terceira lição, quando Jesus impôs as mãos sobre ela. Eu posso falar que Jesus tocou ela, sim ou não? Sim ou não? Então, terceira lição para nós hoje. Você quer ser abençoado? Então deixa Jesus te tocar. Porque tem pessoas que até ouvem as palavras, mas entra pelo ouvido, não mexe com ela. Resumindo, para você entender melhor, se você está precisando de saúde, e a palavra hoje é saúde, e isso não mexe contigo, você nunca vai ser curado. Porque você não está deixando a palavra te tocar. Se você está precisando de paz, e hoje a igreja se reúne para orar pedindo paz, e aquilo não mexe contigo, você não vai viver paz. Porque os céus até estão falando, mas você não está deixando isso o quê? Te tocar. Pastor, eu não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas a palavra de Deus é viva. A Bíblia fala de 2 discípulos no caminho de onde? De Emaús. No caminho de Emaús. E enquanto eles estavam caminhando, quem que aparece? Jesus. E os discípulos estavam falando sobre o quê? Estavam tristes, porque eles estavam frustrados, achando que Jesus era quem libertaria o povo, só que veio a morte de Jesus, já tinha passado, e eles até falaram, é bem verdade, que ele disse que ressuscitaria, mas já se passaram tanto tempo e até agora, nada. Vamos ler Lucas 24, não estava muito na mensagem hoje não, mas o pastor está citando, e já estamos em Lucas mesmo, então, quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. E ali Jesus entra no assunto e começa a conversar com eles. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus de quem eles estavam falando, o que aconteceu? Se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Eram cegos? Não, mas os olhos deles estavam o quê? Lembra que nós falamos lá no início? Tem coisa que é espírito, eles não eram cegos, mas os olhos deles estavam como o quê? Fechados, para que não conhecessem. Aí o que acontece? Versículo seguinte, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aí eles começam a falar, olha, a respeito de Jesus, que aconteceu, que morreu e tal, e papapá, pipipi. Aí pula lá para o versículo 25, e Jesus lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua o quê? Glória. Agora presta atenção no 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas o quê? Eu fico imaginando que professor, hein? Porque Jesus começou a explicar, a ensinar para eles tudo aquilo que falava ao seu respeito nas Escrituras, e os discípulos não reconheciam ainda Jesus. Aí pula lá um pouquinho, mais para frente,
Jesus está entardecendo, Jesus faz como que se vai embora, e eles falam, não, fica conosco. E o que aconteceu? Aí Jesus senta para jantar com eles, para cear com eles. Jesus abençoa o pão, e quando eles comem do pão, o que acontece? Vamos ler o versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. O que aconteceu? E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Agora o versículo que chama a atenção. E disseram um para o outro, porventura não ardia, não queimava em nós o nosso coração, quando pelo caminho, o que diz aí? Nos falava, e quando nos abria o quê? Você vê que os discípulos reconheceram isso. Quando esse homem estava falando, queimava dentro da gente, ardia o nosso coração. O que eu aprendo aqui? Não basta só ouvir. Essa palavra tem que te tocar. Porque todos nós somos filhos de Deus. E todo filho recebe ordens do pai e da mãe. Tem filho que ouve, mas não segue. Por quê? Porque o pai até falou, mas aquilo não tocou, não mexeu com ele. E eu vou repetir. Deus pode falar de saúde, e você está precisando de saúde. Mas se você não deixar essa palavra tocar em você, Jesus tocar em você, você nunca vai ser curado. Porque não basta só ouvir, tem que me tocar. Não basta só ouvir, tem que me transformar por dentro. É por isso que você vê pessoas que conhecem da Bíblia de ponta a ponta. Eu tenho amigos que eu sento para conversar e eu, sinceramente, eu fico de boca fechada. Porque a pessoa, quando abre para falar, ela fala de tanto conhecimento bíblico, tanta cultura, que você fala, meu Deus, nunca parei para observar isso. A pessoa até conhece a Escritura, mas por não deixar Deus tocar nela, falta unção. E não é o conhecimento que vai fazer você vencer o inferno, mas é a unção. Tem que conhecer a Bíblia, sim ou não? Mas nós precisamos entender que a letra, ela mata. O Espírito que vivifica. Então não basta só ouvir e adquirir conhecimento. Isso é muito bom. Mas além de ouvir e adquirir o conhecimento, eu preciso deixar o Senhor me tocar. Eu preciso deixar com que a palavra que é ministrada, ela venha tocar ao meu, porque se não tocar no meu coração, a minha vida nunca será transformada. Porque tem muita gente que, repito, está há anos dentro da igreja, conhece de Bíblia e muito, mas não basta só conhecer. Você está deixando Deus te tocar? Você está se colocando na posição para receber do azeite, da unção que é derramada? Porque essa mulher, ela chamou a atenção de Jesus. Ela recebeu uma palavra. Mas o milagre só aconteceu. Volta lá para Lucas, por gentileza, capítulo 13. Depois que Jesus impôs o quê? As mãos. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia explica. Lucas 13, versículo 13. O que diz aí? E impôs as mãos. E o que aconteceu logo depois? E ela o quê? E se endireitou e glorificava a Deus. Ela deixou Jesus tocar nela. E quando eu digo deixa Jesus te tocar, eu estou abrindo aqui um parênteses, porque tem gente que precisa despertar. Não é o homem colocar a mão sobre você, porque eu já vi cada coisa. É bom, pastor, coloca a mão sobre a minha cabeça e ora, que benção. Eu oro por você, faço imposição de mãos, creio no poder disso, mas não adianta nada o homem tocar se Jesus não tocar. O Daniel não faz nada, o que faz é o Senhor Jesus. Por isso, 3 lições para nós hoje. Você quer viver um milagre? Então vamos chamar a atenção de Deus. Uns chamam orando, outros chamam adorando, outros chamam com as suas atitudes,
Outros chamam até mesmo com as suas ofertas, como a gente vê na Bíblia. E tem que chamar a atenção de Deus. Segundo, presta atenção naquilo que o Senhor fala. Quem tem ouvidos para ouvir, mas não basta só ouvir. Você tem que deixar essa palavra tocar em você. Se servir para você, agarre. Se não servir, deleta. Daniel, quando eu sento para ler a Bíblia, eu não sento para ler simplesmente um livro. Essa semana, fui para o casamento da minha cunhada e peguei lá um livro que já estava namorando para ler. Falei, já que eu estou aqui, estou sossegando um pouquinho, então vou ler. E comecei a ler. Mas quando eu pego a Bíblia, eu já entendo diferente. Eu não pego um livro para ler. É eu parando para ouvir Deus falando. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, quando eu ouço da palavra de Deus, pode ter certeza que vidas são transformadas. E eu oro para que hoje você deixe o Senhor Jesus tocar. Porque o coração que Deus toca consegue perdoar. A pessoa que Deus toca, ela é curada. A pessoa que um dia foi machucada, se ela deixa Deus tocar, o próprio Deus trata as feridas. Então deixa Jesus te tocar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por gentileza. Eu vou pedir para o pessoal ministrar uma canção, um louvor. Enquanto isso, vai adorando. Quem veio aqui chamar a atenção de Jesus aqui? Amém, em nome de Jesus. Já repito, você não vem aqui por causa do pastor, você vem aqui por causa de Deus. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, receber dos céus nesta hora. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. E com as suas palavras mesmo, fala para Deus o que você veio fazer aqui hoje. Você veio buscar uma bênção? Você veio buscar uma direção? Você veio buscar do Senhor uma resposta? Então fala com o Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Pastor, mas eu não sei orar. É só falar com Deus. Abra o seu coração, abra a sua boca e vai falando com o Senhor o motivo de você estar aqui, o que você veio fazer aqui hoje. Veio buscar uma resposta, uma direção, veio buscar de Deus uma bênção. Você veio buscar do Senhor a paz para o teu coração, a cura para essa depressão, a cura para essa ansiedade, a cura para esse pânico. Então fala para Deus, porque diz o Senhor que todo aquele que pede, recebe. Enquanto essa canção é ministrada, vai deixando Deus trabalhar, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ah, Senhor, nós te adoramos. Ah, Senhor, a tua igreja te glorifica. Ah, meu Deus, nós exaltamos o teu santo e precioso nome. Tem glória a Deus nessa igreja? Então vai glorificando a Deus. Vamos adorar a Deus, porque Ele está aqui. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei
serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas eu sei que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Repita assim comigo: meu Deus, o que eu mais quero é a tua presença sobre a minha vida. Por isso eu te peço, olha para mim, olha para minha vida e toca-me com teu amor, com teu fogo, com a tua presença. E se há em mim algo que não vem do Senhor, alguma maldição, alguma semente maligna, que seja amarrada agora, que seja repreendida agora. Eu não aceito a sujeira do inferno na minha vida. Por isso eu te peço, passa com teu fogo, queima, Senhor, todo mal, todo problema, toda adversidade, em nome de Jesus. Então vai mandando esse mal cair por terra. Isso. No nome de Jesus, manda essa doença desaparecer, manda essa crise desaparecer, manda essa tristeza sair do teu coração. Isso. Você não foi criado para ser depressivo, você não foi criado para ser triste, não. Você é filho de Deus, e Deus quer te ver feliz, Deus quer ver você uma pessoa realizada. Por isso eu te peço, meu Deus, vai passando aqui neste lugar, enche, Senhor, renova, Senhor, transforma, Senhor. Oh, meu Deus, liberta, faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. E passa, meu Deus, nesta manhã, tocando, meu Deus, na vida de cada pessoa. Toca na saúde, toca no casamento, Senhor. Toca, meu Deus, na vida financeira. Toca, meu Deus, na mente, no coração. Oh, meu Deus, traz a transformação completa. Que essa pessoa, meu Deus, possa provar do teu poder. E é na autoridade que há no nome de Jesus que nós nos levantamos agora e declaramos: Satanás, pega tudo que é teu, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está amarrado, está repreendido. Sai da casa, sai da família. É você, demônio, que faz de tudo para roubar a bênção desta pessoa. Nós te amarramos agora, nós te repreendemos agora. É no nome do Senhor Jesus que eu digo: pula para fora agora. Esse corpo não é teu, essa vida não é tua. Sai do filho, sai do marido, sai do pai, sai da mãe, sai da esposa, sai de toda a parentela. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos: Satanás, pega tudo que é teu e saia, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Agora, com a mão no coração, você crê que Deus está aqui?
Então pede o seu milagre para Deus. Isso, deixa os céus ouvirem a tua voz. É você e Deus, esquece quem está do seu lado. É tempo de comunhão, tempo de fortalecimento. Ô Senhor, a nossa alegria, meu Deus, vem dos céus, vem do Senhor. A alegria do mundo é passageira, mas do Senhor é duradoura. Por isso eu te peço, derrama, meu Deus, virtude, derrama graça, derrama glória. Passa, Senhor, aqui neste lugar. Enche, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a vida de cada pessoa. Isso, vai chegando mais perto. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Esta casa será chamada casa de oração. E aqui é casa de oração. Então vai pedindo para Ele: Senhor, vem sobre a minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Derrama, meu Deus, da Tua glória sobre as nossas vidas. Derrama, meu Deus, da Tua presença sobre nós. Oh, santo, 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 santo Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu repito, tem glória a Deus nessa igreja. Oh, santo Deus, isso chama a atenção do Senhor. Isso vai chamando a atenção de Deus. Você não veio para chamar a atenção do pastor, do homem, não. Você veio aqui para ter contato com Deus. E esse é o teu tempo. Eu sei que a semana é corrida. Eu sei que os dias são puxados. Mas eu também sei que a gente precisa desligar de tudo e ligar na presença de Deus. Por isso, meu Deus, nós estamos diante de Ti. Vem sobre nós, ó Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Santo Deus, nós Te adoramos. Nós glorificamos ao Senhor de todo o nosso coração. Cante assim comigo. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir o Teu amor, o Teu amor. Eu sei que Te importas. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a Tua palavra que diz assim. É a Tua palavra que diz assim. Jamais te lançarei, jamais te lançarei fora. Então vem, então vem. Espírito Santo. Quem pede recebe. Vem sobre o meu ser. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio. Preencha o meu e renova o meu viver, e renova o meu viver. Então vem, Espírito, então vem, Espírito Santo. O Senhor vem sobre o meu ser, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio, preencha o meu vazio e renova o meu viver, e renova o meu viver. Agora, no ato de fé,
ora por alguém que você sabe que está precisando de oração. Pode ser algum familiar seu que esteja internado, ou seu pai, a sua mãe, o avô, a avó, algum familiar que está com a saúde debilitada, ou talvez algum amigo do trabalho, alguma pessoa conhecida que você sabe que está passando por um momento difícil, que precisa de um socorro. Pede para Deus. Talvez é por você mesmo. Quem pede recebe. Meu Deus, vai passando, Senhor. Oh, meu Deus, derrama da tua glória. Toca, Senhor, na vida daquela pessoa. Livra ela da doença, livra ela, meu Deus, da tristeza. Dá, meu Deus, um caminho feliz para esta pessoa, e que ela possa provar da tua bondade, da tua misericórdia, em nome de Jesus. E você repita assim comigo: meu Deus, eu estou pronto para viver todas as bênçãos do Senhor. Derrama sobre a minha vida a tua virtude, o teu fogo, a tua unção, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Fala para a pessoa que está ao lado: tem coisa boa chegando. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus é bom, sim ou não? Toma o teu assento, por gentileza.